O que nós vamos ver agora são umas dicas essenciais para a sua prova do Banco do Brasil. Tão sonhado edital do Banco do Brasil, tão esperado edital do Banco do Brasil saiu. Mas calma, é um bicho de 7 cabeças? Não. E por quê? Porque nós, da equipe do Alfa, estamos aqui para te auxiliar na sua preparação. Nós vamos ver agora um tema que com certeza vai estar na sua prova. Primeiro, ele está no seu edital. Segundo, ele não era tão comum vir em editais para banco, a não ser os últimos 2 anos. Por quê? É uma nova tendência das bancas. As bancas estão começando a cobrar na prova aquilo que essencialmente você vai ver no seu dia a dia como bancário, como economiário. O que você realmente precisa levar para você trabalhar no banco. Não é apenas conteúdo que você estuda e vai esquecer, que você nunca mais vai usar. Esqueça. Hoje, as bancas gostam e vão cobrar na prova aquilo que realmente vai selecionar o candidato e, ao mesmo tempo, vai preparar ele para o dia a dia, para aquele dia a dia como bancário. Por isso, nós vamos ver agora garantias do Sistema Financeiro Nacional. O que é uma garantia? Os bancos não fazem, principalmente, quando você fala em instituição financeira, banco, você não lembra de empréstimos e financiamentos? Que é você pegar dinheiro emprestado? Sim, mas os bancos, como instituição financeira, precisam ter lucro, eles vivem disso. E para diminuir o risco de você emprestar o dinheiro para alguém e não receber, os bancos eles procuram ter garantias sobre esses empréstimos. As garantias elas se subdividem em 2 formas. Aqui já resolve muito exercício na hora da prova, então preste atenção. Primeiro, as garantias podem ser pessoais, como o nome sugere, pessoa. Então, se aparece assim, que alguém é a garantia, é uma garantia pessoal. São 2 formas. As garantias pessoais podem ser por meio de fiança ou por meio de aval. A segunda modalidade de garantia são as garantias reais. Aí, não é uma pessoa a garantia que o banco pede. A garantia que o banco solicita é um bem, algo que você possa dar como garantia. Aí, nós temos principalmente 3. Nós temos o quê? Penhor, hipoteca, alienação fiduciária. Por que aqui você já resolve várias questões na sua prova? Primeira coisa que você tem que guardar. Garantia pessoais, pessoa, é alguém como garantia. Se a questão vier sendo assim, uma garantia, uma fiança, onde você dá como garantia um bem. Peraí. Se eu estou dizendo que a fiança é uma garantia pessoal, eu não vou dar um bem como garantia. Por que não? Porque uma garantia pessoal, a garantia é a pessoa do fiador e não o bem dele. Então, aqui você já mata. Se falou em fiança e falou em aval, a garantia é a pessoa, não um bem. Ao contrário, enquanto a garantia real é sempre um bem que é dado como garantia. Uma casa, um carro, estoques de uma empresa, não sei, até a própria colheita pode ser dada como garantia, mas é algo, não alguém. Então, penhor, hipoteca, alienação fiduciária. Gravando, então, garantia pessoal é alguém e não algo, enquanto a garantia real é algo como garantia. Se não pagou, o banco toma. Essa é a ideia da garantia real. A garantia pessoal, se não pagou, o fiador, né, o avalista, é ele que vai assumir a dívida que é o devedor não pagou. Qual a diferença entre eles? Vamos ver agora. Vamos começar pelas garantias pessoais. Diferença básica, de aval para fiança. Complicado? Não. Tem alguns quesitos básicos que, se você gravar, levar para a sua prova, nem precisa se preocupar. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que gravar quando a gente fala de aval. Título de crédito. Quando você é avalista de alguém, você assina um título de crédito, algo que o banco vai executar contra você. O que é importante? Eu preciso saber o que é um título de crédito, professora? Não. O que você precisa saber é que, para você ser avalista, você assina um título de crédito, porque esse termo irá aparecer na sua questão. Avalista, título de crédito. Em regra, por que eu digo em regra? Quando você vê para concurso, principalmente, em regra, quer dizer que tem exceção, tá? Então, a regra do aval é que ele seja total.
Se eu for seu avalista, significa o quê? Que se você não pagar, eu pago integralmente. A regra do aval é ser total. Eu, como avalista, me responsabilizo totalmente pela sua dívida. Se você não pagar, eu pago. Por que eu digo em regra? Porque existem 3 exceções: cheque, duplicata e letra de câmbio. Essas podem ser parciais mesmo no aval. O cheque, na lei do cheque, permite então que o cheque seja parcial e o Código Civil permite a duplicata, a letra de câmbio. O que você precisa guardar é que a banca vai te dizer. Se ela não citar nada, se ela simplesmente dizer assim, o aval é total, certo ou errado? Certo, tá? Se ela quiser a exceção, ela vai te explicar. No caso do cheque, o aval pode ser parcial, certo também, porque o cheque é a exceção. Então, guarde, em regra, o aval é total, mas ele tem 3 exceções: cheque, duplicata e letra de câmbio. Outro ponto que você precisa guardar sobre o aval: subsidiário. É uma obrigação subsidiária. Significa que eu, como instituição financeira, se você não pagar, eu posso incluir, né, no Serasa, SPC, posso cobrar tanto o devedor quanto o seu avalista, ao mesmo tempo, sem problema nenhum. E o avalista, por sua vez, não pode exigir que seja primeiro cobrado do devedor, ao invés dele. Não, cobra-se simultaneamente. A ideia é, quem pagar primeiro, leva. Nós somos em 4 avalistas, 2, 3 avalistas. Nós somos em 2, eu e mais um. Eu pago metade, o outro avalista metade. Se eu pagar metade, o meu nome sai da restrição? Não, porque o aval é total. Não interessa quem vai pagar, mas para tirar o nome dos 3, tanto do devedor quanto dos 2 avalistas, vai ter que ser pago integralmente a dívida. Lembrando das exceções. Qual é a diferença, então, para a fiança? Simples. Enquanto o aval é um título de crédito, a banca vai dizer para você que a fiança é um contrato específico, ou também pode aparecer como contrato de fiança. O que isso significa? Que é mais rígido do que apenas um título de crédito. Nesse contrato específico vai estar escrito todas as cláusulas. Quem é responsável por quê? Eu sou fiador, você também. Eu respondo 30% da dívida e você 70%. Porque você tem mais dinheiro que eu? Não. A fiança simplesmente é o que está no contrato. É isso que será executado. Por isso que ela pode ser parcial ou total. Depende do que dispuser o contrato. Eu 30, você 20, o outro, não tem problema nenhum. Mas tem que ser o mais rico. Não, não tem. Na fiança é o que está escrito no contrato. O juiz não vai olhar quem tem maior renda do que o outro como fiador. Isso não entra em questão. Entra o que está especificado no contrato. Outra coisa, na fiança existe o que a gente chama de benefício de ordem, é uma coisa que o Código Civil prevê. O que isso significa? Significa que eu, como fiador, posso sim exigir que primeiro seja cobrado do devedor para depois ser cobrado de mim, coisa que no aval não existe. O aval é cobrado simultaneamente, enquanto o fiador, ele pode se eximir. Primeiro cobra o devedor, depois vem fazer a cobrança. Primeiro executa os bens dele, depois vem me cobrar o que restar. Então, guarde. A fiança, na verdade, você pode guardar como sendo uma evolução do aval. É algo mais aprimorado. O avalista ele é mais responsável por tudo. É um título de crédito, ele é totalmente responsável. Enquanto o fiador vai ser conforme está no contrato específico. E ele ainda pode exigir que primeiro seja executado os bens do devedor, depois o fiador. Terminando assim a ideia de garantias pessoais, a pessoa do avalista, a pessoa do fiador como garantia, nós vamos para as garantias reais: penhor, hipoteca, alienação fiduciária. Rapidinho, o que você precisa saber? Primeiro, penhor. O penhor comercial, ele é exclusivo da Caixa Econômica Federal, que é aquele que você vai até a Caixa, leva as suas joias, as joias da sua avó, penhora elas e pega dinheiro. As joias ficam com a Caixa. No momento em que você quitar a sua dívida, é que você vai reaver as joias. Somente a Caixa Econômica Federal faz esse tipo de penhor. Outro tipo de penhor, mercantil, por exemplo, aí sim, as outras instituições podem fazer. Qual é a diferença? O que você precisa gravar do penhor mercantil? Penhor comercial você esquece, porque é só a Caixa que faz, tá? O que você precisa guardar do penhor mercantil? Para bens móveis.
Bens móveis, guarde isso. O carro, a colheitadeira, o estoque da empresa, até mesmo a colheita, uma produção, não tem problema nenhum. É um bem móvel? Sim. Então, ele pode ser dado em garantia pignoratícia, ou seja, em penhor. A pessoa, o devedor, ele passa a ter a posse, mas a propriedade passa a ser do credor, ou seja, do banco. Como que vai aparecer na sua prova? Uma historinha. Fulano comprou ar-condicionados, mas ele não tinha condições, então, para comprar todos os ar-condicionados. Então, ele pegou dinheiro no banco e deu os ar-condicionados como garantia. Ou seja, se ele não pagar, o banco toma os ar-condicionados. O que significa isso? Basicamente, ele penhorou os ar-condicionados. Ele ainda está usando o bem, não está? Afinal de contas, ele está utilizando na loja, na empresa dele. Mas o banco é o proprietário. A posse, que a gente chama de depositário fiel, é que fica com o devedor. Você penhora o seu carro, beleza. A propriedade é do banco, é do credor. Porém, você tem a posse direta do bem, por isso o depositário fiel. A obrigação de cuidar do bem é sua. Se você não pagar, é que o banco vai tomar. Então, lembre, bens móveis, a propriedade fica para o banco, porém, o devedor fica com a posse. Ele utiliza o bem sem problema nenhum. Ele pode trocar? Pode, eu posso trocar o bem que está empenhorado, desde que o banco autorize isso. Eu não posso simplesmente trocar. Troquei de carro, então não tem problema. Não, se o banco autorizar, eu troco o carro e troco a garantia também. Troco o bem que eu estou dando como garantia. Já a hipoteca, o que você precisa guardar? Bens imóveis, casas, chácaras, bem imóvel, guardando a exceção da aeronave, porque a lei permite que a aeronave também seja hipotecada, tá? Então, bens imóveis mais a ideia da aeronave. Aqui, o banco ele vai ter prioridade de compra. Eu hipoteco a sua casa. Você não pagou, a casa vai para leilão. O banco credor tem direito, tem prioridade de compra sobre esse bem que foi para leilão. Essa é a ideia da hipoteca. Alienação fiduciária. A alienação fiduciária seria uma hipoteca mais moderninha? Sim. Por quê? Porque a alienação fiduciária ela pode ser utilizada para bens móveis e imóveis. Opa, viu que esse quesito você basicamente pode utilizar para resolver muitas questões? Se o bem que vem na questão é um bem móvel, ele só pode ser ou penhor ou alienação fiduciária. A hipoteca você elimina, porque é só para bens imóveis. Se o bem que vem na questão é imóvel, ou a hipoteca ou alienação fiduciária. O penhor você exclui. Então, guarde. Penhor móvel, hipoteca imóvel, alienação fiduciária, móvel e imóvel. Então, móvel e imóvel. Também é a mesma ideia do penhor, depositário fiel. Muitos bancos utilizam isso hoje, quando a gente trata de financiamento de imóveis. Financiamento de casa, por exemplo. A casa você vai fazer uma alienação fiduciária. Você usa a casa, você pode utilizar, você vai ter a casa é sua, ótimo. Mas a propriedade é do banco, você tem a posse direta. A obrigação de cuidar, de zelar pelo bem é sua. Porém, se você não pagar, o banco toma. Por que os bancos preferem alienação fiduciária que hipoteca? Juridicamente falando, é mais fácil, porque já está no nome do banco. O proprietário é o banco. Você, como devedor, possui a posse direta do bem. Você usa o bem, mas a propriedade é da instituição financeira. Então, é mais fácil para o banco tomar caso você não pague. Por isso, os bancos costumam usar mais alienação fiduciária do que a hipoteca. Agora, aguarde. A alienação fiduciária é tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Você pode ter uma casa em alienação fiduciária como garantia. Você pode ter um carro como alienação fiduciária em garantia, sem problema nenhum, enquanto a hipoteca é para bens imóveis. Outro dado importante que você precisa guardar. Aonde vai ser o fórum? Afinal de contas, tanto o penhor, quanto a hipoteca, quanto a alienação fiduciária, eles são feitos contratos, que tem que ter registro em cartório. Beleza, mas aonde? Do penhor vai ser o cartório aonde os bens dados como penhor vão estar. Mesmo que você resida numa cidade, mas eu estou dando como garantia os tratores que estão na minha fazenda, que é lá no outro estado, eu tenho que registrar no cartório aonde a fazenda onde os meus tratores vão ficar, tá? Já quando se trata de hipoteca e alienação, é no fórum aonde o devedor está, aonde você como devedor e não na sede aonde o banco está. Por quê? Para facilitar. Na sua cidade, você vai no cartório do registro de imóveis e registra, então, a hipoteca ou a alienação fiduciária.
Tranquilo? Guardaram as dicas sobre garantia do sistema financeiro? Calma, tranquilo, é só guardar a diferenciação entre elas. Caiu na prova, não se estresse, lembre, penhor, móvel, hipoteca, imóvel, alienação fiduciária, móvel e imóvel. Quando a gente fala em aval, ele é título de crédito. Falou em fiança, se trata do quê? De um contrato específico. Se você guardar essas ideias, você vai para a prova com segurança, calma, tranquilidade e vai resolver sem dificuldade. Então, gente, força, continue estudando e estamos juntos, firmes, fortes, na preparação para o Banco do Brasil. Força, pessoal. Até a próxima. É isso aí, você acabou de curtir a aula da professora Thaís Vieira. Gostou? Quer mais? Quer conferir outras aulas e outros conteúdos importantíssimos e fundamentais para a sua aprovação no concurso do Banco do Brasil? É muito fácil. Clique aqui e eu tenho certeza que grandes surpresas esperam por você. Aproveite os conteúdos disponibilizados pelo Alfacom. Forte abraço, valeu e até a próxima.